Olá, queridos telespectadores do Sem Filtro. Estamos aqui, eu particularmente com muita saudade de vocês e espero que vocês também ansiosos para conhecer quem veio conosco hoje participar desse momento tão esperado. Sempre temos aqui a oportunidade de conversar com alguém, um convidado ou uma convidada da nossa comunidade, ou das comunidades vizinhas, ou de municípios vizinhos, numa proposta, assim, de uma conversa, de um bate-papo informal, mas ao mesmo tempo muito bacana, que oportuniza a cada um de vocês conhecer um pouquinho mais a respeito dessa pessoa que veio conversar conosco. São pessoas públicas, que fazem algum trabalho ou que se destacam por alguma atividade, e pessoas também que talvez ainda não tenham um protagonismo tão conhecido assim, mas que vem fazendo a diferença para nós. E hoje, então, eu vou deixar de mistério, já vou revelar quem veio conversar aqui conosco, que é uma pessoa muito querida, com um protagonismo enorme aqui no município, que é a querida Márcia Teixeira, ou a Márcia da ONG, ou a Márcia da Educação Física, a Márcia do Pilates, a Márcia mãe da Isa e também dos outros filhos, que eu não lembro agora o nome, mas depois a gente vai entender por que eu toquei no nome da Isadora especificamente. Então, eu tenho certeza que, nesse momento, o nosso programa de hoje, que são apenas 3 blocos, vai faltar espaço para a gente conversar com a Márcia. Então, em primeiro lugar, Márcia, eu te agradeço por estar aqui, participando conosco, porque eu sei das tuas atividades, que são muitas, e hoje ela aqui paramentada, em comemoração aí ao clima farroupilha que a gente está vivenciando. Então, Márcia, que bom te ter aqui, eu estou muito feliz. Estamos todos do Sem Filtro muito felizes. É um prazer enorme estar aqui com vocês, fico muito honrada, Denise, por ter feito esse convite, por esse programa tão especial, tão legal, que é dirigido por ti, uma pessoa muito querida na comunidade, que vem fazendo esse trabalho, dando essa oportunidade a todas as pessoas que eu considero importante dentro da nossa comunidade, de vir aqui falar um pouquinho do trabalho que a gente faz. Bacana, eu te agradeço as palavras e vou te dizer, o projeto do programa Sem Filtro é um projeto que eu sou voluntária da TV Atualidade através do conhecimento que eu tenho com o Sérgio, e é uma coisa que me encanta muito porque a gente gosta, de conhecer, de conversar com as pessoas, e cada vez mais, Márcia, são poucos os momentos que as pessoas param para conversar, Sim. Hoje em dia tá doido, tudo muito corrido. Muito. Hoje em dia tá tudo muito difícil, A gente ter esse tempo aqui de parar, de conversar. Cada vez está mais difícil. Hoje, para mim vir aqui, vou te confessar assim que foi uma correria. A gente tem os filhos, é o trabalho, é o mercado, porque nós que somos mulheres, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente se vira nos 30, Denise? É verdade. Quantas mulheres são na tua família, Márcia? Somos 3 mulheres. É eu, a minha mãe e a minha irmã. E aí eu tenho a Helena, a minha filha, que trabalha também. Tem a Isadora, que hoje não está aqui fisicamente com a gente, mas que até o tempo que ela esteve, com 16 anos, ela fez um trabalho lindíssimo também. Então, isso é uma prova de que nós, mulheres, enquanto estamos na ativa, a gente faz muitas coisas, E tu tem um encaracoladinho também, Um fofucho, tenho, como é que é o nome? Tem o Teodoro. Teodoro. Eu sabia que era um nome diferente, bonito, forte, Os meus 3 filhos têm nomes fortes, A Isadora, a Helena e o Teodoro. Nossa, é forte. E a gente sabe que por trás dessa escolha tem todo um estigma, uma história, nada é por acaso. Não. E a gente vai conversar hoje um pouco sobre a tua vida, para as pessoas poderem te conhecer um pouquinho mais. E vamos tocar inicialmente num assunto que não é agradável, mas que fez parte da tua vida, e eu acredito que grande parte do que tu te tornaste hoje, foi fruto dessa experiência, que foi a perda, da tua menina lindíssima, Isadora, que era dançarina, Sim. E aí eu te digo uma coisa muito assim, muito certa, e eu acho que
acredito que as pessoas que nos assistem também, muitas devem pensar assim. Da onde se tira força, né, para seguir depois de um episódio assim? É só com muita força de Deus mesmo e muita oração e muita fortaleza nos filhos e na família. O que tu terias hoje para dizer para aquela mãe que daqui a pouco está nos assistindo e passou por um episódio desses? Como se dá esse ressurgir? Assim, eu sempre falo, né, que eu devo a minha vida à Helena, né? Porque a Helena, minha filha, eu sempre falo que a Helena é uma dama de ferro, né? Porque a Helena, quando a Isa faleceu, a Helena tinha 9 anos, né? E a Helena, ela segurou tudo junto, né? Tudo. Não foi fácil. E força, eu nem sei de onde a gente tira. Eu não sei. Ai, desculpa. Porque a gente vem... Não tem problema, é sem filtro, só silenciar. A gente vem tendo um dia após outro, um dia após outro, um dia após outro. E Deus, né? Deus. Só Deus, porque no início, assim, onde tudo acontece, a gente espragueja, xinga, se revolta, né? Porque eu, né? Porque não outras mães, porque a gente é egoísta, né? E muito, né? A gente não quer pra gente, porque tu acredita que isso nunca vai acontecer com a tua família, e acontece, né? E tu vai vivendo um dia após o outro. Aceitar, na verdade, a gente nunca aceita, né? Porque as pessoas dizem, né? Tu aceitou. Não, aceitar a gente não aceita, né? Porque o que tu quer? Tu quer teu filho junto contigo, né? Todos os dias. Né? E esse mês é o mês que ela faleceu, né? Dia 29 de setembro. E Quantos anos já? Vai fazer 11 anos. Passa muito rápido, né, Denise? E então esse mês eu sempre falo assim que é um mês muito difícil para mim, porque é o mês que a Helena faz aniversário, dia 10 de setembro, e dia 29 de setembro é o mês que a Isadora faleceu, né? Então assim, ó, eu, né, respiro, até o dia 10 de setembro eu seguro, e depois que passou o aniversário da Helena, aí é muito difícil. E eu penso que depois de uma, entre aspas, depois de uma bordoada dessas da vida, nada mais. Não. Que nem eu, não. Nada me abala. Não. Né? Nada mais é problema. Não, depois. É que nem eu digo assim, eu não tenho medo de nada e nem de ninguém. Não tenho medo de nada e nem de ninguém. Eu sempre falo isso para todo mundo. Nada. Nada me abala. Não tenho medo de nada e nem de ninguém. Pode vir o que vier, eu tô pronta para tudo. Sempre. Sempre tô pronta. Não, e a gente pode... Eu não consigo nem opinar sobre isso, mas eu tenho o seguinte raciocínio. Tem muitas pessoas em vida, e até filhos, que não são próximos aos seus pais. Sim, né? Sim. Muitos problemas de relacionamento, muitos filhos que abandonam os seus pais. Então, todo mundo tem as suas mazelas, os seus problemas. O que importa é que o tempo em que a Isadora esteve aqui, terrenamente, ela foi na plenitude que tinha que ser. Exatamente. Né? Então, só tem coisas boas a lembrar. Exatamente. Era assim... Foi tudo muito rápido com a Isadora. Era uma vida muito intenso. Foi uma vida muito rápida. Ela era bailarina, ela dançava, e aí ela tinha que ir para São Paulo dançar. Aí ela ia para São Paulo. Aí ela tinha que ir para Argentina, ela ia para Argentina. Aí fomos a São Paulo, ela foi escolhida para dançar em Porto Rico. E aí eu disse para a professora assim, não, né, para Porto Rico eu tenho que conversar com o pai dela, porque eu não posso tomar uma decisão sozinha. E sozinha eu não posso. E eu lembro que eu cheguei em casa e disse, Elias, a Isadora foi convidada para ir para Porto Rico. E ele olhou para mim e disse assim, e ela vai. E nós todos vamos com a Isadora. E nós fomos. E aquilo foi lindo, né? Ela e o João Pedro, assim, uns titico de 11 anos, foram lá na cidade da salsa, e com 11 anos... Muitas vezes se vive uma vida inteira e não se tem essa oportunidade, né? E ela com 11 anos, os dois com 11 anos, ficaram em terceiro lugar. Concorreram com gente de 18 anos. Coisa mais linda. Então são coisas assim que é pro resto da vida. Eu agradeço esse anjo, né, que foi a minha filha, que é a minha filha, né?
agradeço todos os dias da minha vida, né? E se tivesse que viver tudo isso de novo, por 16 anos, eu viveria tudo de novo, Denise. Tudo. Porque foi, assim, perfeito. Perfeito foi. Ela como filha, ela como ser humano, tudo. Se eu ficar aqui falando, assim, todas as coisas que a Isadora fazia, né? Um dia cheguei em casa, tava a Isadora, assim, juntando horrores de roupa, botando num saco, e eu disse, ué, tu vai embora de casa? Ela disse, não, mãe, tem um colega meu que quer ir numa excursão, mas ele não tem dinheiro para ir. Então nós vamos fazer um brechó para dar dinheiro para ele poder ir na excursão. Então, esse viés, né, é sobre isso. Esse ser humano maravilhoso que a minha filha é. Coisa linda. E que deixa esse legado, né? É. Isso é importante. E eu vejo e sinto nas tuas palavras que a gente muitas vezes passa... tem que Deus escreve certo pelas linhas tortas. Eu acho que as linhas tortas é bem por aí, né? Porque se fosse uma coisa linear, que fosse planejada, jamais isso estaria nos planos, né? Mas se aconteceu, e tinha que ser assim, eu acredito que as coisas elas são como são, e que bom que a gente não sabe, senão a gente já ia sofrer por antecipação, né? Então eu só tenho a te dizer que tu é uma mãe realizada, né? Apesar de ter passado por isso. E para aquelas mães que passaram por essa experiência, e se um dia vir a passar, né? Porque a gente não sabe, hoje nós estamos aqui, amanhã é outro dia. Que a gente se apegue muito a essas lembranças, ao que foi bom, e Deus, né? Porque é Ele que comanda, a gente só segue o roteiro. E tu sabe, assim, uma coisa que eu e o Elias, assim, a gente tem muito em mente, assim, e segue isso, que o Teodoro e a Helena, né? A Helena já está com 20 anos, né? Mas o Teodoro fez 9 anos. Eles têm as mesmas oportunidades da Isadora. Então, nem eu e nem ele podemos cortar isso, né? Na época que tudo aconteceu, eu lembro, assim, que a Helena me pedia, mãe, vamos no cinema. Eu enfiava um óculos na minha cara e eu ia chorando, mas eu ia, porque eu ia com as duas. É a vida que segue, né? É a vida que segue. Então, assim, ó, eu não posso tirar a oportunidade deles, porque a Isa não está mais aqui com a gente. Né? Eles não vão sofrer isso. Eles né? não podem, porque eles têm direito à vida, né? Como ela teve todas as oportunidades que a gente deu para ela, os outros dois também têm. Né? Então a gente tem que ter muita consciência disso, né? Que não é fácil. Muito equilíbrio. Teve terapia nesse... Nunca fiz terapia. Não consigo, Denise. Olha só. Eu não consigo, porque falar da ferida dói, né? Eu já tentei e eu não consigo. Porque hoje, te ouvindo falar, te passa pela cabeça, mas essa criatura só pode ter feito terapia. Não, eu nunca fiz, Denise. Eu nunca fiz terapia. Porque eu falo, e já teve pessoas que olharam pra mim e disseram, quando é que tu vai parar de falar da Isadora? Nunca! Porque eu vou falar da minha filha sempre. Outras dizem assim, mas tu fala da Isadora, parece que ela tá aqui contigo. Mas ela tá aqui comigo. O amor cresce cada vez mais. Uma vez eu li uma coisa muito linda que dizia que as pessoas, elas não morrem, né? Aí, como assim que elas não morrem? Enquanto elas forem lembradas, elas permanecem. Exatamente. Né? Então, não é o tempo de permanência aqui, mas é aquilo que foi construído durante aquele tempo. E esse é um exemplo disso. Exatamente. Então, que Deus continue te dando essa força, que é Ele e a Isadora, com certeza. Com certeza. Nesse processo, né? Teu pai. Meu pai. Né? Tô aqui, ó, toda puxada. Toda puxada por causa do meu pai. Ele. Teu pai Exatamente. também é uma figura queridíssima aqui, nossa, né? E conversando contigo e falando sobre essa questão de perdas, que nós já vamos mudar o rumo da prosa, porque o nosso programa ele não é para deixar as pessoas tristes, né? Pelo contrário.
a gente vai envelhecendo eu não digo, não vamos dizer essa palavra, mas a gente vai ficando experientes, mais maduras e vamos enxergando nossos pais em nós, né? A gente Vejo conversou muito, sobre isso, né? E a gente um dia informalmente conversou sobre isso. E isso é a continuidade da vida dessas pessoas, né? Porque a gente é muito louco, mas a gente não é uma pessoa só. Não. Né? A Não gente é. é mais de uma pessoa. E que bom, é um sentimento gostoso. Muito. Tu poder carregar isso com orgulho, com amor, né? Ai, coisa linda. Coisa linda. Gratidão por essas palavras e vamos seguir o baile. Passando, né, por esse episódio, vamos falar um pouquinho da Márcia, que eu conheci a Márcia lá na Secretaria de Educação, como professora de Educação Física, né, como educadora física. A Márcia sempre muito altiva, né, muito bonita, muito vistosa. E tu tiveste um trabalho nessa área por quanto tempo? Eu trabalhei na área da Educação Física por anos. Eu fiquei aqui em Butiá. Depois a gente foi embora para Taquari. Aí lá em Taquari eu tive academia. Não lembro desse. Tu não lembra? Aham. Quanto tempo lá em Taquari? Ficamos 4 anos lá. Ficamos 4 anos. O Elias foi transferido para Seta lá. E nós moramos 4 anos lá. E lá eu tive uma academia. Trabalhei numa escola também, dando aula de educação física. Fui diretora na escola. Aí retornamos. Aí o pai faleceu. Aí nós retornamos para Butiá. Aí a gente ficou aqui um tempo, né? Aí abrimos a floricultura. E aí eu fui trabalhar na floricultura, o Elias com o escritório dele e eu na floricultura. E aí eu fiquei um tempo trabalhando com ele na floricultura. Que permanece até hoje. Que permanece até hoje, que hoje eu estou trabalhando lá. E aí, como é o nome da floricultura? Vamos fazer uma propaganda já, né? Sim. Floricultura Butiá. Na BR 290, ao lado das Botas Pealo. Olha lá tem tudo tem de bom para sua casa. Tudo. Ornamentação, vasos, folhagens, várias coisas lindas. Vamos lá para vocês conhecerem, quem não conhece. E aí, nesse período, aí a Isadora começou a entrar para dança. E aí, então, eu abri o estúdio de Pilates. E aí eu treinava ela e o João Pedro. Né? Eles iam a São Paulo, pegavam as coreografias e eu fazia parte da física deles, da preparação física deles. E aí abriu o estúdio de Pilates, e aí abrimos um estúdio de dança de salão para a Isadora, na parte de cima, ela dava aula de dança de salão, e aí eu segui com o estúdio de Pilates. A Isa faleceu, nós fomos embora para Santa Cruz. Aí lá eu coloquei um estúdio de Pilates. Essa tua ida para Santa Cruz foi um pouco para fugir? Foi. Uhum. Eu não conseguia. E tem isso, né? Tem, aham. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque lá ninguém me conhecia, né? Lá tinha só minha tia e as minhas primas. Então, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Tu buscaste as tuas estratégias para trabalhar isso, né? Busquei. Uhum. Tive que buscar. Porque tinha horas que eu achava que eu ia morrer. Quando eu cheguei em Santa Cruz, eu achava que eu ia morrer. Isso é bom falar, porque quem nos viu, né, inicialmente, pode pensar, mas foi fácil. É um processo. É um processo que é lento. Trabalhoso e lento. Trabalhoso e lento. Aí lá em Santa Cruz, um dia eu acordei, já tinha se passado um tempo, eu acordei e disse, vou engravidar. Então tu para aí em Santa Cruz, vamos retomar depois, porque nós vamos ter que fazer um intervalo. Então fica aí, toma tua aguinha ou teu chá e volta, porque nós vamos saber o que rolou lá em Santa Cruz e como foi a volta para Butiá. A gente já retorna. Estamos de volta no nosso segundo bloco e o bom do intervalo é que a gente segue na resenha aqui, né? Depois a gente retoma. E estávamos falando sobre a cidade de Santa Cruz, uma bela cidade, né, Márcia? Maravilhosa. Eu amo Santa Cruz. Tão bonita, tão bela que engravidou lá. Engravidei lá. E aí, como é que foi a história? Aí foi assim, né? Um belo dia eu acordei e falei pro Elias, vou engravidar. E aí ele disse, vai engravidar? Eu digo, vou. Porque eu acho assim que uma criança, né, é vida, né? Acho, não tenho certeza, né? E vai dar uma vida na nossa vida, na vida das nossas famílias. E foi. Eu tava com 38 anos, né? Pensei assim, mas já tô velha para ter um filho, né? Fiz todos os exames, estava tudo certo. Digo, vou engravidar, é agora. E logo em seguida já engravidei e veio o Teodoro.
E eu tinha... Só que assim, ó, eu pedia muito pra Deus que não fosse uma menina. Nossa, pra não transferir aquela, né? Eu pedi assim, ai Deus, eu quero um guri. Mas eu tinha uma convicção muito grande dentro de mim que era um menino. Tanto é que quando eu engravidei, eu digo, vai ser Teodoro. E a minha tia mais velha disse assim, que nome bem feio. Ai, nome de velho. Eu digo, mas ele vai crescer e um dia ele vai ficar velho, tia. Eu dizia pra minha tia, né? Aí ele disse, por que tu fala em Teodoro? Eu digo, porque é Teodoro, vai ser um guri. É um guri. Aí um dia eu disse, mas por que, né? Aí eu pensava assim, mas tem que ter alguma coisa, né? Teodoro. Fui ver Teodoro, presente de Deus. Eu digo, pois agora que vai ser Teodoro mesmo. E aí tive uma gestação maravilhosa. Veio Teodoro. E aí nós, no Teodoro, retornamos. E aí... Até porque tinha que dar oportunidade pra vovó, né? Com certeza. O Teodoro. E eu pensava assim também, né? Como é que eu não vou deixar o Teodoro se criar no beco do Giga, né? Na nossa rua. Porque as gurias se criaram ali, né? Porque aquela nossa rua é maravilhosa, é cheia de criança. Digo, vou ter que levar o Teodoro, né? Mas também, né? Eu pensava assim, ó, se eu não tivesse Teodoro, eu não teria voltado. Porque eu voltei pra dentro do meu luto de novo, né? Porque eu levei 1 ano de novo. Mas só que com uma diferença. Sim. Um foco, sim. Né? O que tirou um pouco. Sim. Porque apesar da dor não passar, sim. tu tinha o que ocupar a tua cabeça, sim. Né? E eu sempre dizia, eu quero um guri bem medonho. Eu pensava assim, eu quero um guri bem medonho pra ocupar minha cabeça sempre. Aí às vezes eu disse, pá, mas que guri bem medonho. Eles, mas tu não queria um guri medonho? Eu digo, não, é um pouquinho além da conta, né? De tão medonho que é. Quantos anos ele tá? 9. E o Teodoro sabe a história da mãe? Sabe, contei tudo pra ele. Ele conta pras pessoas, ele fala, tem uma irmã, ela não tá mais aqui. Sabe tudo. Coisa mais querida. É isso aí. É isso aí, vida né? que segue, né? Vida que segue. Não é fácil, a vida não é fácil não, mesmo, não. Né? E tu me conhece, sabe? Eu amo a vida, né, Denise? Eu sou louca pela vida, assim. Não tem um dia da minha vida que eu acorde e que não dói e que eu não pense na Isadora. Mas eu amo a vida. Eu amo meus filhos, eu amo a minha família. Não, e o que ela esperaria de ti? Exatamente. O meu irmão um dia disse pra mim que logo no início ele assim, levanta esse teu tupete e vamos lá. Porque quem ensinou tudo pra Isadora, ser vaidosa, se maquiar, tudo que ela sabia foi tu. Tu acha que ela vai gostar. Eu chego a estar arrepiada falando isso, porque parece que... E aí ele disse, vai lá, porque foi tu que ensinou ela. Ela não vai gostar de te ver assim. Com certeza, com certeza. E agora vamos avançar um pouquinho mais. Como é que surgiu a ONG? A ONG foi assim, ó. Eu vou voltar um pouquinho ali em Santa Cruz. Como é que é o nome da ONG? União do Bem. União do Bem, me fugiu. Lá em Santa Cruz, eu fui fazer reiki. Tá. E aí, a reikiana um dia, ela disse pra mim, Márcia, tu é uma pessoa assim, sabe? E eu acho que tu tem que fazer um curso de reiki pra ajudar as pessoas. E eu, não quero esse compromisso, né? Não quero isso pra mim. Mas acabei fazendo. E aí, um dia, descendo ali, descidinha da Copelme. Reiki é maravilhoso. Maravilhoso. Descidinha da Copelme, sabe quando te dá aquele estalo? Eu digo assim, eu vou fazer. Eu não tinha voltado ainda para Butiá. Eu disse, eu vou fazer, porque talvez eu tenha que ajudar as pessoas da minha cidade mesmo, né? Como são as coisas, né? Tá, eu fiz o curso. Quando eu abri o meu estúdio aqui em Butiá, aplicava reiki, tinha uma salinha. Só que não era dessa forma que eu ia ajudar a minha cidade. Era com a ONG. E aí foi. Um dia eu abri o jornal, acho que foi, e o Betinho, o Gari, estava fazendo uma ação de Páscoa. E eu chamei ele. Betinho, vem aqui na minha casa pegar uns sacos de doce. E ele foi lá. E ele virou as costas para ir embora, e eu pensei assim, meu Deus do céu, né? Eu, uma pessoa com tanto discernimento, com tanto conhecimento, parada aqui sem ajudar as pessoas. Eu vou ajudar as pessoas também. Essa pessoa, ele assim, ó, fazendo tudo isso e eu aqui parada. Vou fazer um sopão para 500 pessoas. Pensei assim, naquele instante, assim. Mas sozinha eu não vou conseguir fazer. Chamei ele, digo, tu me ajuda a fazer um sopão? Ajudo. Naquela semana, assim, eu saí, comecei a pedir e ganhei tudo. E aí juntei um pessoal e a gente fez aquele sopão. Aí a minha família já me ajudou. E dali a gente entrou numa ONG que o Betinho já tinha. Mas aí a gente ficou uns 3 meses naquela ONG. Aí eu fundei a ONG União do Bem.
que é a nossa ONG hoje, eu transformei a minha dor em amor, em ajudar o próximo. Há quanto tempo a ONG existe? Vai fazer 5 anos, dia 29 de setembro. Porque aí tem toda uma história, sabe? A gente saiu da outra ONG, eu pedi que Deus me desse discernimento. Até porque as coisas, elas seguem o seu caminho natural. Exatamente. Vai chegando um momento em que o movimento das coisas vai exatamente. Acontecendo e é natural que aconteça isso. E a gente fez, assim, ó, muitas coisas já com a ONG. A gente já construiu 3 casas, né? Lá no Beco do Miguel pegou fogo na casa de uma senhora, a gente fez um pedaço, a gente fez uma casa de madeira para ela. Tem uma senhora que trabalha na ONG comigo, a casa dela estava muito precária, a gente fez um pedágio, fez uma casinha para ela. Lá na Vila Santo Antônio tinha um rapaz que tinha iniciado a casa, não tinha terminado. Junto com a ONG do Betinho, a gente terminou a casa, mobiliou, junto com os amigos do Larry. Então a gente faz uma movimentação grande e terminamos a casa. Em torno de quantas pessoas são colaboradoras da ONG hoje? 15 pessoas. 15 pessoas. Uhum. É um número relativamente pequeno também. Né? E assim, ó, eu permaneço, né? Eu, a minha mãe, minha irmã, nós permanecemos. Mas entra e sai pessoas, porque o trabalho voluntário não é fácil. Pois é, o voluntariado não é fácil. Para tu falar assim, ó, vamos fazer uma brincadeira. Uhum. Tipo, tem os desafios, né? Mas tem as coisas boas e as coisas não tão boas. Uhum. Se eu te perguntasse hoje qual é o maior desafio, a maior dificuldade dentro de uma ONG e depois qual é a maior fortaleza de uma ONG? A maior dificuldade é tu ter as pessoas para trabalhar ali junto contigo. Porque as pessoas não permanecem. As pessoas entram, ficam por um tempo e saem. Porque o voluntariado não é fácil. Tu tem que ter vontade. Porque ser voluntário não é assim, hoje eu tô com vontade de fazer um voluntariado, eu vou lá e faço. Não, o voluntariado não é isso aí. Não querendo te atrapalhar, até porque tu vai ter que maneira de dizer, tu vai responder a outra pergunta. O que é mais complicado, eu acho, do voluntariado, que se fosse voluntária, eu sentiria isso, é que muitas vezes as pessoas não compreendem aquele voluntariado, né? Isso. Entendem aquele voluntariado como uma obrigação ou muitas vezes nem demonstram, porque mesmo sendo voluntariado, tem uma gratidão envolvida. Claro! Um reconhecimento. Com certeza! Tu não faz pra isso, mas tu espera no mínimo isso, né? Uhum. E que isso fosse assim. Quem é beneficiado pode vir a tornar-se uma pessoa que ajuda também em uma corrente que vai aumentando. Eu fico emocionadíssima quando acontece isso. Porque assim, tem pessoas que a gente vai lá, doa uma cesta básica dali, que está precisando, que perdeu o emprego. Dali chega um tempo, eles me ligam e, Márcia, eu quero doar uma cesta. Porque hoje eu estou bem. Esse é o resultado, né? Eu já estive do outro lado, eles dizem para mim. Isso é muito bacana, né? Isso é ótimo, sabe? Pessoas que se doam, que entendem o que é isso. Então a gente tem bastante resultado, tem muita coisa linda, né, dentro desse trabalho que a gente faz. E aí vou tocar num outro ponto também. Vamos aproveitar, né? Claro. Que a gente tá conversando. Claro. Como é que foi uma pessoa de uma ONG pleitear uma cadeira no Legislativo? Como é que foi isso aí? Esse sentimento, porque hoje tu continua com a ONG, né? Continuo. Mesmo não estando no Legislativo. Sim. Tu deve ter ouvido algumas com certeza. Coisas assim, tipo, usou a ONG para... Né? Muito. Porque as pessoas ainda têm a figura do vereador como aquele que tem que dar as coisas, né? Sim. Ou atrelar o voto a um benefício já concedido. Deve ter sido xarope, né? Muito, muito. Eu escutei de pessoas assim, inclusive de vereadores, que eu estava usando a ONG como palco para pedir votos. E desde que isso... E assim, a ONG nunca teve nada a ver com política, porque eu nunca tive a intenção. Política nunca surgiu na minha vida. Aconteceu, né? E eu sempre deixei bem claro. Talvez aí fosse uma oportunidade de poder fazer mais alguma coisa, né? Essa era a minha intenção. Né? Então, assim, a ONG,
Eu sempre falei, a ONG não tem nada a ver com política. Ganhando ou perdendo, a ONG continua. Tanto é que a ONG está aí, né? A ONG não terminou. A ONG está aí e continua. Eu estou com uma campanha enorme com roupinhas de bebê. Os meus amigos do Larry, eles me deram horrores de tecido. A gente confeccionou muitas roupinhas de bebê nesse inverno. Então a ONG está aí, está uma prova de que as pessoas elas se enganam, né? Elas não... Ou são um pouco cruéis nos julgamentos. Cruéis também, nos julgamentos, né? exatamente. Infelizmente é natural do ser humano. Mas às vezes as coisas precisam acontecer para mostrar a realidade. Talvez sim, né? Eu continuo com o meu trabalho exatamente como é, sério, limpo, dedicado, porque sempre foi, né? Sempre. E o que tu tem a me dizer dessa experiência, assim, de enfrentar um pleito? E se eu pedisse para tu me dar, assim, um feedback, como é que foi? O que tu diria a respeito dessa experiência? Eu vou te dizer assim, ó, eu fiquei... Por quê? A gente quer que as mulheres cada vez mais cheguem a esse desafio, né? Exatamente. Eu, assim, eu achei que eu não era uma pessoa da política, né? Quando eu iniciei lá. E depois eu gostei. Gostei de... Provou e gostou. Provei e gostei, né? Porque a política ela é uma coisa muito séria, né? E as pessoas têm que entender... Deve ser, né? As pessoas têm que entender que as pessoas sérias elas têm que estar dentro da política. Tirar essa imagem, né, que ficou de que o político ele é corrupto, ele exatamente. Tá ali pra tirar proveito próprio. E a nossa vida depende das articulações. Exatamente, porque se as pessoas... eu não vou, né, porque política não presta. Então, não vai nunca se ter um político correto, um político honesto, alguém que vai lá e faça acontecer as coisas. Porque a gente que é do bem e quer que as coisas aconteçam, a gente tem sede, né? Quer usar os espaços. Quer usar os espaços. Tu quer estar lá mostrando que tu pode, ainda mais nós mulheres, né? Que queremos os nossos espaços. A gente quer fazer, a gente quer que aconteça. Tu acha, Márcia, que tem muito de machismo ainda nessa questão da Muito. Talvez se fosse o Márcio da ONG. Com certeza. Né? O Márcio da ONG, com certeza. É triste, mas a gente tem que falar sobre isso também, né? Que ainda a própria mulher, muitas vezes, não vota em mulher. Isso é um ponto muito sério. Porque se as mulheres votassem em mulheres, nós ganhávamos. Somos a maioria? Somos a maioria. Mas por que as mulheres não ganham? Né? Porque o brinco da outra é mais bonito do que o meu. Isso aí. Porque o cabelo da outra é melhor do que o meu. Vez, num outro momento lá, eu externei a seguinte opinião. Gente, a gente precisa trabalhar a questão das mulheres muito mais com as mulheres do que com os homens. Com certeza. Porque, para mim, também é uma violência cada vez que uma mulher insinua algo da outra levianamente, né, ataca sem ter motivo. Isso é muito violento também. Muito. Não é só violência física. Não, né? Claro que não. E o universo feminino, eu não vejo homens competindo assim com tanto ranço como a gente vê. Não estou dizendo aqui todas. E vocês que são mulheres estão nos assistindo, pensem um pouquinho se isso não acontece. Né? Muito. Pergunta, um teste rápido. Vão numa festa com o parceiro de vocês e pergunta para ele com que roupa o amigo estava. Né? Ele não vai saber dizer. Nem sabe. Agora, se ele perguntar para ti, a fulana estava na festa? Estava, ela estava com um vestido lindíssimo. Ou pior, não, ela estava lá, aquela ridícula. Gente, não vamos infelizmente. Então, a sociedade tem que trabalhar também muito com isso, né? Até que ponto a gente vai atribuir só aos homens a violência contra a mulher? Não. A gente vive num mundo machista, numa sociedade machista, onde as próprias mulheres depõem contra a sua classe. É verdade. Isso é se triste. No voto, né? Claro, claro.
Assim, nós éramos para ser apoiadas, andar de mãos dadas, nós mulheres. Entender que se eu estou lá dentro, eu vou conseguir muito mais para nós, né? Tu tá lá, tu vai ser a minha voz lá dentro, né? Eu vou precisar de alguma coisa, eu vou em ti, né? Quem é que vai conseguir alguma coisa? Eu vou ter mais possibilidade contigo, que me entende, que é mulher, né? Mas isso precisa ser muito trabalhado. E outra coisa que a mulher tem muito também, até porque lhe é atribuído a isso, a gente tem que entender que a gente não vai ser boa em tudo. Não. Por isso a gente tem que ter apoio de outras mulheres que, em determinada situação, vão conseguir me ajudar, porque eu não existe isso. Não. Denise, eu sempre falo assim, ó, quando, né, a gente precisa de pessoas para ajudar, tu trabalha fora, preciso de uma pessoa trabalhar na minha casa. Quem vai trabalhar na minha casa, que vai me ajudar, a pessoa não é boa em tudo, ou ela cozinha muito bem, mas aí ela não lava a roupa muito bem. Eu faço uma coisa muito bem, eu sei dar aula de educação física muito bem, mas eu não sei trabalhar lá no teu lugar bem. E eu não tenho que saber, né? Eu não tenho que saber, porque eu não estudei para isso. Tu sabe muito bem. E que ótimo! Em todos os sentidos. E a gente não tem que ser boa em tudo, né? E a gente tem que parar com essa cobrança de querer ser boa em tudo, porque as pessoas me cobram isso. E nós como mulheres, muitas vezes, nós reproduzimos frases que são atribuídas ao universo masculino e não são. Exato. Tipo, respeitar a decisão de uma mulher que não quer ter filhos, por exemplo. Claro! Dizer que uma mulher, ela só vai saber o que é ser mulher quando ela der à luz. Mas se ela não der à luz, ela não vai ser mulher? Né? Ou, uma mulher só, né, sabe a dor porque se ganhou de parto normal. E uma mulher ganhando de cesárea, mãe igual. A gente escuta isso, né? A gente escuta. Infelizmente. E a gente fala também. Claro! Né? Então, o nosso programa toca aqui numa pauta importante que a gente precisa também refletir sobre isso. Quando as coisas acontecem, seja de qualquer natureza, elas são uma soma de fatores, elas não acontecem isoladamente. Então, se a gente está vivenciando uma situação, seja ela de religiosa, política, social, ela tem lá... Claro. Pensa bem que tu tem o teu fundo de colaboração nesse sentido, né? Se a gente fizer uma análise desapegada de amor próprio, porque a gente sempre busca a culpa do outro, né? Mas lá no fundinho, né? No fundo, a gente reproduz. Claro que e isso a gente precisa mudar muito ainda na nossa região aqui. Né? Muito. Como um todo. Não só falando em termos do nosso município, mas falando em termos regional. Somos muito parecidos, né? Muito. O perfil das pessoas é muito parecido. Nós éramos todos irmãos. Sim. Né? Vocês estão concordando conosco? Não precisa concordar, mas entendam o que a gente está querendo colocar aqui, porque é, sim, o momento da gente provocar uma reflexão aí para os demais dias da semana. Mas a gente vai ter que fazer um outro intervalo e já voltamos para o último bloco do nosso Sem Filtro. Estamos de volta e seguimos aqui com a Márcia. Márcia, quais são as próximas, digamos assim, o planejamento da ONG? Tem alguma coisa sendo preparada? Dia das Crianças. Nós queremos fazer uma festa, ou a gente só vai entregar os presentes para as crianças, mas a próxima data é o Dia das Crianças, agora em outubro. E quem quiser ajudar, como pode fazer? Pode nos ajudar, pode levar uma contribuição na sede da ONG, que a sede da ONG é lá na Floricultura Butiá, a gente tem a nossa sede lá. Ou pode me chamar também, entrar em contato pelas nossas redes sociais. Dessa forma pode entregar alguma lembrancinha, pode nos entregar alimentos, que a gente está precisando de alimentos, porque assim, tá muito precária a entrega de alimentos. A gente fazia várias cestas para doar para quem precisa. É que tá tudo muito caro. Caríssimo! Então, assim, a gente está recebendo roupa, mas alimentação a gente não recebe mais.
É difícil. Tá muito difícil. Quem sabe, né, algum empresário que queira fazer alguma doação, né, em questão de gêneros, porque realmente as pessoas muitas vezes têm que levar um mês controladinho ali para si, né? Olha, a gente ganhava muitos alimentos, várias coisas, assim, a gente montava várias cestas. As pessoas me ligavam assim, Márcia, esse mês eu me apertei, eu tive que pagar uma conta. Tá, não tem problema, a gente vai te dar uma ajuda, porque é uma ajuda, né? Não é uma cesta básica inteira para o mês inteiro, mas é uma ajuda. Hoje eu não consigo dar nenhuma ajuda mais para as pessoas. Então, né, se vocês tiverem condições, porque a ajuda, ela não tem tamanho. Não. Ela tem a intenção. A intenção. Né? Então, toda ajuda é bem-vinda, se vocês puderem. Depois tem o Natal também, Natal. Né, que eu imagino que a ONG vai se envolver. E não precisa fazer parte da ONG para poder ajudar, né? A gente, como cidadão, pode fazer a nossa parte. Vamos conversar um pouquinho sobre acampamento Farroupilha, já que tu tá aí toda paramentada, toda bonita. Como é que está o nosso acampamento esse ano? Tá muito bom. Excelente, uma organização, assim, muita segurança. Assim, as crianças ficam lá, bem o termo, soltas, brincando, e a gente fica bem tranquilos, bastante tendas, né, para comer. Sabe que a gente falando em tirar, desmistificar certas coisas, ainda hoje eu ouvi, não era comigo o assunto, mas eu ouvi, né, que a gente está ligado. Eu não vou naquele acampamento porque lá o pessoal começa a beber e encher a cara, depois faz fiasco. E eu lembrei hoje Vou divulgar aqui a RBS, a nossa concorrente, mas eles que lutam depois para ter a nossa audiência. Isso aí. Tinha um repórter no acampamento Farroupilha e ele falou exatamente isso. Que eles estão contentes porque as famílias estão participando bastante, porque tinha aquele lado pejorativo, que gaúcho, eu assisti também. Aqueles vagabundos. Tu vi. Então isso é importante. Muito. É um espaço familiar. Isso. Né? Para levar as famílias. Porque como é que a gente quer cultuar a nossa tradição se a gente não passa isso para as crianças? Porque quem vai dar continuidade a isso são eles, né? Claro. Não somos nós. Sim. É o que a gente estava falando, né? Eu tô assim por causa do meu pai, porque meu pai amava a Semana Farroupilha. Desfilava todos os anos. Aquilo para essa Semana Farroupilha era importantíssima. Hoje, quando eu vejo meu irmão passando na avenida desfilando, eu choro, eu me emociono, porque é como se eu estivesse vendo meu pai. Né? Então, a gente vai todos os dias para lá. A gente janta lá, a minha mãe faz janta, o meu irmão assa carne, porque é um ritual nosso, a Semana Farroupilha. A gente acampa lá. Tem local para as pessoas fazerem as suas... Tem. Sim, chega lá, fica acampado. Tem gente que já tem os seus locais. A minha família tem um local lá. Mas quem não tem, fica embaixo de uma árvore, né? Monta sua churrasqueira ali. E fica, tá muito tranquilo. Quem tá achando que tá tendo bagunça, que as pessoas se embebedam, tirem isso da cabeça. Vão lá e estão deixando de aproveitar. Até porque esse tipo de situação pode ocorrer em qualquer lugar, né? Qualquer lugar, né? Muito tranquilo, muito bom. Tá as lá. Pessoas estão perdendo a civilidade, mas isso não precisa ser num ambiente assim, muito pelo contrário, né? Claro. Quando tem as famílias, o respeito se impõe Sim. ainda mais. Que bacana. Bem iluminado. Banheiro, vou ter que tocar nisso, né? Porque o banheiro, assim, ó, excelente, bem limpinho. Tudo assim, ó, de primeira. Então, a organização está de parabéns. E os shows, me parece que estão bem bons os shows. Também, Ontem estava lotado. Que bom. E a gente ficou sabendo também que Minas do Leão tá bem legal. Minas do Leão. Que bacana, né? É muito bacana. Tá, isso é bom, né? Porque é para as pessoas aproveitarem. Então, acho que no jornal mesmo que falou que é a tradição, né, do Carnaval e a nossa Semana Farroupilha. Eu digo, eu prefiro mil vezes a Semana Farroupilha, porque eu adoro a Semana Farroupilha, né? Então, e no jornal estava falando que o Nordeste vende a cultura deles, né? E a gente ainda tem essa, né, seguro. Essas restrições, né? Ainda. Não, e o Nordeste, desde a fala, eles têm aquele orgulho, né? Orgulho. É muito bacana isso. Então, por que nós não, né?
E o que eu acho muito bacana também foi a questão da evolução das pilchas, né? Sim. Femininas, porque eu acho o vestido muito bonito, mas quando fisicamente, às vezes, ele não te favorece muito, né? Se tá um pouquinho acima do peso, já fica... Sim, é muito... E para mobilidade também é muito lindo, mas eu acho que é bem mais prático. A bombacha, né? Sim. Fica elegante também. E a gente vê que o comércio está voltado a isso, né? Trazendo essas coisas. Tem alguma coisa de comércio lá no acampamento? Tem duas lojinhas vendendo bombacha, vendendo pala. Tem, mantas, tá muito bonito lá. Que bacana. Então, fica aí também a dica, já está terminando, né? E para a gente poder prestigiar o nosso acampamento, fazendo o que a Márcia e tantos outros estão fazendo lá, porque são momentos específicos na cidade, né? E que ajudam a gente também a trabalhar o nome da cidade. Claro. Porque é tão triste a gente que mora em Butiá, a gente quer ouvir falar bem da nossa cidade. Muito. Né? E a Toda gente cidade tem problema, né? Com certeza. E a gente quer falar bem da nossa cidade, né? E muitas vezes... E outra coisa, quando eu falo mal da minha cidade, eu não deixo de falar mal de mim também. Porque quem faz as coisas acontecerem na cidade também somos nós, né? Sim. A questão do lixo, que é uma questão muito falada, né? Mas tu deve ter visto também, às vezes a gente está dirigindo na cidade, uma pessoa culta, dita culta, larga um papel. E aí, pronto. É incrível, a nossa educação aqui precisa melhorar muito também nesse sentido. Muito. E aí eu não posso atribuir isso a X governo, né? Não. A gente tem que parar de atribuir as responsabilidades que são nossas também aos governos, porque a gente tem a nossa parte. Se a gente não fizer, né? Porque a frente da casa de cada um é de cada um, né? Não é responsabilidade da administração. A responsabilidade é tua, né? E isso é um caminho também bem longo a ser percorrido. A Márcia, empreendedora, a Márcia da ONG, a Márcia campeira, é a Márcia do lar também? Muito. Adoro cuidar da minha casa. A Márcia que tu corta uma cebola. Adoro cozinhar. A gente vê a Márcia sempre muito elegante, né? Sempre com o cabelo impecável. E aí vem o pensamento da mulher, né? Essa aí tá toda bonita, garanto que nem corta uma cebola, não sabe nem chegar perto de uma panela. Como é que é a Márcia, dona de casa? Cozinho todos os dias. Adoro cozinhar, gosto de fazer o almoço da minha família. Eu adoro. Gosto de uma faxina. Sou filha da Maria Helena, né? Minha mãe adora uma faxina. Eu e a Tamires é igual. A doida da limpeza. A doida da limpeza. Gosto de cozinhar. O que tu mais gosta de fazer? Tem algum prato específico? Eu gosto de fazer lasanha, eu gosto de fazer... Adoro fazer sopão. Sim, foi a primeira coisa que tu fez lá pra... né? É verdade. E a gente... Claro que tu pensou numa coisa que tu domina, né? Quando a gente quer fazer uma coisa em prol dos outros, eu só não sou muito do doce. Nós, né? Eu só não sou muito doce. Eu só sei fazer pudim. Só. Doce não é o meu forte. Mas a comida eu gosto de fazer. Sabe que a comida, eu já disse aqui uma vez, vou repetir, pra mim tem muito isso. A comida, pra mim, fazer as refeições pra alguém é um dos maiores atos de amor, né? Eu ia falar isso. Porque não tem coisa melhor. Eu adoro quando eu faço uma comida e eu vejo os guris, especialmente, ou as pessoas que vão na minha casa. E eu não sou muito de receber visitas, né? Não tenho muitas visitas, me escondo lá fora. Mas a família, assim, coisa boa é tu ver um filho dizer assim, coisa boa, comida da mãe, né? Comida de mãe. Ontem eu fiz isso pro Teodoro, tava só eu e o Teodoro para almoçar. E eu fiz bife, arroz, feijão, uma batatinha, e ele comeu por 2 vezes. E ele disse, que coisa boa essa comida, mãe. E eu disse, comida de mãe sempre é boa, Teodoro. E ao contrário, se tu não tá muito legal aquele dia, não vai pro fogão. Exatamente. Ou tu vai colocar sal demais, ou alguma coisa não vai dar certo, né? Porque é uma alquimia, né?
É muito legal. Eu gosto. Eu, Márcia, agora a entrevistada aqui, mas eu que vou falar sobre mim. Eu sujo todas as louças que possam ter dentro de casa, mas como sou eu que lavo também, tu né? Que vai limpar, então, né? Eu vou limpar. Eu não dou bola também. Mas eu sujo muita louça. Mas assim, ó, pra mim, eu tenho que começar cedo. Eu sou lerda na cozinha, mas eu gosto de fazer bem feito. E a hora de sentar à mesa, assim, às vezes as pessoas dizem, não vai comer, Denise, né? Não, eu vou, já sento, mas eu gosto, sabe? Curte, né? Eu também. Eu gosto de casa cheia. A gente, desde que meu pai era vivo, assim, todo domingo a gente sempre almoçou com o pai e com a mãe. E o pai faleceu e a gente continuou sempre almoçando os domingos, toda a família junto. A gente almoça junto. E é isso que, quando começa a fase das perdas, também é uma coisa que dói muito, porque lá eu sei que estou passando por isso agora, até mudei assim a posição, porque tem aquela música, né? Naquela mesmo. Que tem o lugarzinho da pessoa, né? Então mas enfim, é muito bom a gente relembrar isso com carinho. E comer fora é prático. É bom, de vez em quando, mas nada se compara. Nada. A casa da gente. Eu amo estar em casa. Sabe que tem mas gente... também, né, Márcia, tu corre tanto. É que nem eu adoro ficar em casa. Ah, mas tu não sai. Ai, mas eu tô num momento que eu nem quero. Nem quero. Eu adoro estar na minha casa. Eu amo estar na minha casa. Cuidar das minhas folhagens, do meu pátio. E às vezes também fico em casa sem olhar muito, assim. Porque sempre tem coisa pra gente fazer. A gente sempre tem coisa pra fazer. Mas é muito bacana isso. Mas é bom, né? Cuidar da família da gente, né? Eu adoro. É uma coisa, é uma missão que a gente não transfere pra ninguém, né? Não. Que é a gente que tem que fazer. E ali a gente mora eu, a mãe do lado, e a Tamires na frente, né? Então, é muito bom. É um condomínio. É um condomínio. Agora, aquele bequinho ali é maravilhoso. Querido, né? É muito querido. Muito. É que a segurança ali é tranquilo? Tranquilo. Muito tranquilo. Porque escoa a Praça Verde ali, né? Mas é tranquilo ali. É bom. E a praça me parece que está um pouco mais tranquila melhor, também. Tá melhor, a praça tá melhor. Que é um ótimo lugar também para quem gosta de caminhar e fazer atividade física. É muito bom. Aquela praça é linda, né? É linda. Ela é aquela coisa, né? Se ela tá atirada, foi porque as pessoas, né? Depredaram ou não cuidaram, porque foi feita para durar. Né? Sim. Um espaço verde lindo dentro da cidade, né? E eu acredito que a gente, infelizmente, acho que também é da natureza humana, a gente dá valor para as coisas depois que perde. Né? Porque assim, a nossa cidade ela é uma cidade pequena, assim, uma graça para ser cuidada, ela é pequenininha, né? Eu acho que tem tudo assim para dar certo. E é muito bom, sabe que eu tive uma reunião de trabalho essa semana, fazia muito tempo que eu não ia a Dom Feliciano, não sei se conhece Dom Feliciano. Conheço. Eu vim de lá encantada. Que cidade bonitinha, organizadinha, simples, mas muito bem cuidada, né? Eu disse, olha aí, gente, né? O pessoal lá, Colonada, se vira. Colono, né? Se vira. E como tantas outras cidades, né? Aí a gente entende também que o quanto é bom a gente sair um pouco, às vezes, para poder... É que o alemão e o italiano... Para poder trazer esse sentimento, né? Porque, queira ou não queira, quando a gente começa a ficar... a acostumar-se com determinadas situações, parece que aquilo é o normal. Se acomoda, né? A gente acaba se acomodando, né? E o desafio da gente nas atividades que a gente faz é justamente desacomodar. Tu ficaste desacomodada hoje? Não. No nosso programa? Adorei. Que bom. A gente ficou, assim, ficaria, né? Muito, muito, muito mais tempo. Mas deixa eu conversar só mais um pouquinho contigo, que é sobre a questão... deixa eu ver aqui como é que eu vou me expressar. Márcia, o que é fundamental
pra ti, tipo assim, eu não saio de casa sem fazer isso? Eu não saio de casa sem pedir que Deus me direcione. Eu sempre peço. Tu sabe que essa pergunta que eu te fiz, e eu esperava que tu fosse responder uma coisa assim, porque eu já te conheço um pouquinho melhor, né? E aí vem aquela coisa, a gente não é aquilo só que a gente aparenta, né? Não. Tipo assim, eu não... alguém pode pensar, ela vai dizer, eu não saio sem botar meu brinco, eu não saio sem arrumar meu cabelo, né? Eu não saio sem orar, né? E o quanto, olha, cada vez mais a gente percebe o quanto a gente precisa, né, dessa espiritualidade para a gente poder conduzir os nossos passos no dia a dia, né? Eu sempre falo, eu sou uma mulher de muita fé, Denise. Muita fé. Antes de ter acontecido tudo que aconteceu na minha vida, eu sempre falava assim, eu sou uma pessoa de fé por mim e por toda a minha família. Tu ousa dizer que... Olha a minha pergunta, mas não sei por que me veio isso. Fé é autoestima? Tem a ver com autoestima? Eu acredito que sim. Tu sabe que eu também acho. Eu acredito que sim. Eu também acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque pra tu ter fé, tu precisa te achar digna de receber aquilo, né? E esses dias eu pensava sobre essa relação autoestima e fé. Por que as pessoas que tinham... Será que as pessoas que tinham problemas com relação à autoestima, elas tinham fé? E aí eu tentei fazer essa relação e ela me pareceu fechar, né? Fecha. Porque tu é uma pessoa que a gente percebe em autoestima. Eu acredito que eu também tenha isso, né? Nem todo dia, dia-dia. Não. Mas na maioria das vezes tu procura... Porque tu quer chegar nos lugares e passar energia boa e receber energia boa. Sim. Mas para isso tu precisa acreditar, né? Claro. E o que seria de nós se nós não tivéssemos fé? E, infelizmente, a gente está caminhando para um mundo assim. Eu vejo essa juventude de hoje em dia, o celular. Isso é uma coisa muito preocupante, né, Denise? A gente vê uma grande massa, né, de zumbis. Tu não vê, assim, os jovens alegres. Eu não vejo isso. Infelizmente, estamos terminando nosso programa. Márcia, foi um prazerzaço que tu estares aqui conosco e que tu venha mais vezes aqui. Olha que eu venho mesmo, porque eu adoro uma conversa. Nós também. E não podemos deixar de agradecer a todas as pessoas que semanalmente estão aqui conosco. E hoje me permito mandar um abraço muito apertado aqui de toda a produção do nosso Sem Filtro para a Neca Leão e o seu esposo, a nossa amiga Neca, que trabalha aí com decorações, que participa, assiste os nossos programas, e o nosso amigo Sarará, funcionário lá do Mercadão, do Atacadão, lá na Rua do Comércio, que a gente sabe que é ouvinte assíduo nosso e é muito bom. Ele vem sempre me perguntar, e aí quem vai hoje, né? Quem vai conversar? É tão bom esse retorno, é sinal de que as nossas palavras aqui não estão sendo jogadas ao vento. Coisa boa, Denise. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço. Que tu tenha um bom final de noite agora lá no acampamento. Representa a mulherada lá. Vou representar. E a vocês que estiveram conosco, um abraço apertado, um ótimo finalzinho de semana e até a próxima semana com o nosso Sem Filtro.